para a gente poder... Você quer que compartilhe aqui a reflexão, alguma coisa, ou você tem o material? Não, vamos colocar na tela que a gente vai lendo junto e vamos fazer uma reflexão conjuntamente. Por favor. Beleza. Vocês já fizeram a preparação? Ah, é verdade, esqueci. Puxa vida, bem lembrado, Gisele. Então, vou fazer. Tá bom, então. Obrigado. Vamos aquietar nosso coração, elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos em mais essa aula, essa penúltima aula do curso de filosofia, agradecer aos professores pela disponibilidade, agradecer ao Alain por ser o idealizador e realizador desse curso. Pedimos inspiração e orientação da espiritualidade amiga, que nos oriente, nos ajude a compreender, assimilar e aplicar todos os conhecimentos em nossas vidas e partilhar isso com os que estão ao nosso redor. Amém, e assim seja. Graças a Deus. Amém. Muito bom. Então, hoje o capítulo é o capítulo 11. O título é A Doutrina dos Anjos Caídos. E a gente começa com a reflexão, cujo título é Deus e Jesus diante das ofensas. Alguém se habilita a ler? Posso ler, professor? Por favor. A doutrina cristã prega que os anjos são espíritos puros e quase perfeitos, criados por Deus à parte, acima e antes da humanidade. Tudo ia bem quando, de repente, se manifesta o orgulho em algum desses anjos. Pretendem se igualar a Deus. Lúcifer, o líder dessa rebelião, era o mais belo e o mais perfeito dos anjos. Nesta hora, Deus se depara com esse deplorável ato de insubordinação e parte para uma ação de castigo, ordenando uma pena eterna a esses anjos rebeldes, E o tempo passou. Surge Jesus entre os homens, anunciando o reino de Deus. Em sua mensagem, prega que os seres humanos devem oferecer a face esquerda quando lhe batem a face direita, e também que os homens não devem perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. A misericórdia de Jesus com os homens é maior que a de Deus com os anjos? Legal. Vamos discutir um pouquinho esse assunto, só para a gente colocar a ordem. O Carlos, você poderia tirar da tela, por gentileza? Então, fica mais fácil de falar olhando a carinha de cada um agora, né? Há uma contradição, efetivamente, nessa brincadeira dos anjos caídos, né, com relação, principalmente, à doutrina espírita. Como é que você entende, como é que nós vamos entender que os anjos quase puros, né, ou quase perfeitos, puros e quase perfeitos, ou seja, passou por toda aquela escala de crescimento espiritual que a gente está entendendo, ou foi criado por Deus já com esta perfeição, e, de repente, eles entram num processo de orgulho. Um pouco estranho para nós esta colocação, né? Alguém de espírito puro entrar num processo de orgulho. Não bate efetivamente. Mas vamos entender esta história como uma forma de nós pensarmos filosoficamente, e não na lógica da doutrina espírita, que não bate. Mas bate para a gente tratar isto filosoficamente, não com esta coisa de fazer um paralelo desta história com a doutrina espírita, que senão a gente se dilui, né? A gente não vai conseguir entender efetivamente a doutrina por essa história dos anjos caídos. Mas é interessante a pergunta que lá no fim do texto ele faz, quando ele diz, aqui, durante o texto, Deus deu um castigo
para os anjos, né? Os anjos que se rebelaram, ele deu um castigo eterno, ou seja, para sempre eles vão ter que viver entre os humanos, né? Um castigo duro isso. Eu tenho dó desses anjos, né? Já estou com pena deles, em viver entre a humanidade. E aí a pergunta é: a misericórdia de Jesus para com os homens é maior do que a de Deus para com os anjos? Que Jesus tinha uma misericórdia e tem uma misericórdia para com os humanos, né, para com os homens, enquanto que, segundo a história, Deus não teve tanta misericórdia assim. Ele foi, na palavra cética, ele foi cruel no primeiro erro, né, ou no primeiro orgulho, ou na primeira desobediência, ele deu um castigo para a eternidade. E aí, como é que a gente vai entender filosoficamente esta atitude de Deus para com os anjos perfeitos, ou quase perfeitos, e Jesus para com os homens, né? Como é que a gente entende esse paralelo entre as duas versões, de Deus e Jesus, Deus para o Espírito perfeito e Jesus para esses espíritos bem imperfeitos que somos nós aqui, por aqui? Eu acho que Deus, acho que Deus cobrou mais dos anjos. Também não fecha, também não bate, né? Uhum. Porque, tipo assim, ele já fez os anjos virtuosos. E Jesus veio nos ensinar a buscarmos as virtudes. Eu acho que talvez por isso hoje a gente trabalha para ser virtuoso. Os anjos não trabalharam, eles já nasceram belos e perfeitos. Penso. Alguém quer dar mais um pitaco? Realmente, né? Agora a gente sempre acreditou nisso quando participava da Igreja Católica dos Anjos e tal. Era algo que eu nunca fiquei muito pensando depois no Espiritismo sobre essa questão dos anjos. Então, dentro da Igreja Católica, os anjos caídos, eles são denominados demônios, né? Uhum. Então, quando a gente fala dos anjos caídos, de Lúcifer e companhia, nós estamos falando dos demônios, segundo a Igreja Católica. E os demônios, Sim, mas assim, em eles teoria, trazem o mal sempre, né? em teoria, pelo Espiritismo, a gente não regride. Então, se você chegou a uma condição de um espírito tão perfeito, que seria o anjo, dificilmente você vai regredir e desejar o mal e, de novo, voltar para uma condição inferior. Então, por isso, no início, eu disse para a gente não pensar na condição de doutrina espírita. Se nós pensarmos assim, nós temos que abolir a lição, porque mas pensarmos dessa forma como filosofia. Filosoficamente, o que a gente consegue pegar desta história, né? Mesmo que ela seja irreal, e eu acredito que ela seja irreal com relação a Deus e a rebelião de espíritos puros, alguém não está batendo com a história. Mas vamos considerar que tem espíritos puros que se rebelaram, e eles se rebelaram por quê? Eu tenho um palpite, né? Se rebelaram pelo poder, né? O poder subiu a cabeça. O poder, a inveja. Será que nós também nos rebelamos ou mudamos de atitude quando nós almejamos poder, ou, mais do que almejar, quando nós temos o poder na mão, depois de ter passado por uma fase de aprendizado, nós adquirimos um poder qualquer, o que nós fazemos com esse poder, né? Será que a gente também não entra num processo de rebelião, ou a gente não entra também num processo de baixar o nível, não regredir espiritualmente, mas nivelar por baixo, né? Andar na superfície, ao invés de aproveitar o seu crescimento espiritual para auxiliar as pessoas?
É essa coisa que eu acho que a gente tem que pensar para que traga para a gente, né? Uma lição para a gente, para cada um de nós. O que vocês acham? Fala, Felipe. Aí tem dois aspectos, né? Essa teoria dos anjos caídos pode ser uma coisa histórica, que é muito difícil investigar, existem várias teorias, né? E tem essa questão da filosófica, que é você pensar nos anjos caídos como uma metáfora, como um mito, né? E você se coloca na posição desse mito. E, realmente, não sei se eu sou o único, mas quanto mais eu estava independente, bem de vida, com dinheiro, muita liberdade, foi quando mais eu fiz besteira, que eu tomei meus tombos. Né? Percebe? Remete àquela frase, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? E que aí Então, que eu vou saber de verdade, né? Quem sou eu, né? Então, a metáfora está bem aí, eu acredito, né? Porque quando Deus criou os anjos com o poder, no sentido de que ele possa ser auxiliares de Deus para criar a humanidade ou para gerir a humanidade, deu um poder monstruoso para os anjos. Será que essa rebelião não foi, falando em Lúcifer, por exemplo, que foi o líder lá, disse que é um cara bonitão, inclusive as meninas, eu vi que as meninas gostaram da frase, um cara bonitão, charmoso. No filme ele inclusive, né? Tem um filme, o Lúcifer, uma série muito boa. Tem uma série, realmente. Tem uma série muito boa. Será que eles não queriam tornar Deus, uma vez que eles tinham um poder muito próximo de Deus, e esse poder gerou a rebelião entre eles, como a liderança de Lúcifer? E aí? Quando nós passamos para a nossa vida aqui, né? Vamos voltar para nós aqui, para a nossa realidade. Nós também temos oportunidades de se tornar anjos na Terra aqui, aquele que possa ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas. E a gente ganha alguns poderes. Não só poder financeiro, mas como poder intelectual, poder de conhecimento, algumas virtudes que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, tal. Será que a gente não usa isso só para mim? Usa para o bem próprio e não transfere isso para as pessoas? Quer dizer, eu sou um egoísta na minha conquista, que eu ganhei este poder, custa do meu trabalho, do meu desenvolvimento, mas isso não é para mim, isso é para a humanidade, para as pessoas que estão no meu entorno. Quando eu faço isso, busco colocar tudo isso que eu ganhei, desculpa, tudo isso que eu adquiri, um egoísmo egocêntrico no sentido de só para mim, será que isso não é uma forma de rebelião? Egoísmo. Egoísmo. Mas professor, a gente que se entrega ao trabalho de ajudar as pessoas, a gente ajuda, a gente sabe que o maior recebedor da ajuda que a gente dá é a gente mesmo. Não sei, ainda não consegui parar para pensar, não. Se eu fosse parar assim, eu vou ajudar o Joãozinho, porque eu ajudei o Joãozinho, eu também vou receber, sei lá, o bem que eu fiz também retorna para mim. Então, e esse bem, e às vezes não é na mesma proporção. Às vezes eu dei uma cesta básica para o seu Zezinho, e o que eu tive foi a satisfação, que me fez um bem incrível. Então, eu acho isso bonito, eu acho nobre. Até para que o trabalho voluntário seja válido, ele não pode ser algo também pragmático, né? Eu vou fazer porque aí eu vou... O que é voluntário? Aquilo que vem da vontade, né? Então, eu faço porque eu tenho vontade de fazer.
essa recompensa que a gente vai ter, que o Custódio citou, ela é algo natural, né? Não é algo que a gente faz, né, Custódio? Ela tem que ser natural. Se eu fizer por... Aí não é mais voluntário, porque aí eu estou fazendo esperando alguma coisa, né? Então, Não, aí não tem sentido. Na realidade, o que a gente tem que fazer é entregar os conhecimentos que você tem à comunidade, esperando que ela cresça. Que ela cresça com você. E não esperando que você cresça com ela. Né? Claro que, cada vez... o Carlos Nunes falou, os 18 anos de aula que ele tem, eu tenho um pouco menos, mas muito próximo disso. De dedicação à filosofia, à escola, tal. Vocês acham que eu venho aqui porque eu preciso receber alguma coisa em troca? Absolutamente não. O meu crescimento já vem quando eu preparo uma aula, quando a gente faz um estudo, quando eu leio, quando eu pesquiso, quando eu converso com vocês, quando vocês trocam experiência comigo. Isso me eleva em termos de conhecimento, me deixa cada vez melhor como ser espiritual. E cada vez que eu faço isso, nas próximas aulas, nas próximas intervenções que eu apareço, eu sei que eu estou divulgando e estou entregando algo mais do que eu sabia. Isso, para mim, já é um retorno. Então, é mais do que... Eu não faço isso porque eu preciso, eu faço isso porque eu gosto de fazer, eu quero fazer. É prazer, é muito mais do que gostar, é puro prazer de estar aqui com essa turminha. Eu gosto muito. Então, é assim que a vida vai levando você. Né? Você tem que fazer as coisas pelo prazer de fazer, né? Para que você dê prazer às pessoas que recebem aquilo que você doa. Eu chamo isso de felicidade. A felicidade é exatamente quando você está tornando alguém feliz, alguém outro. É claro que essa felicidade que está no outro emana em você. Isso é muito rápido. Quando você vê alguém feliz, fatalmente você está feliz, principalmente quando você foi oriundo da felicidade do outro por uma ação ou por uma atitude que você teve. E quando você pega tudo o seu conhecimento, tudo aquilo que você tem e guarda com você como um egoísmo, assim, eu não quero transferir, eu não quero passar, eu não vou fazer, não vou isso, você se encolhe. Isso, para mim, eu chamo isso, dentro da nossa metáfora aqui, de uma rebelião. Você não veio aqui para você conquistar coisas para você. Você veio aqui para conquistar coisas para a humanidade. E transfira isso. Contribuir com o crescimento da humanidade, né? Isso, fazer com que a humanidade cresça junto. E indo ao encontro daquilo que você falou, o dia que a gente estiver estendido lá na Urbã e as pessoas estiverem lá comentando, né? Depois de um certo tempo começam até a contar piada, né? Velório é mais ou menos isso, né? Então, enquanto as pessoas estiverem falando daquilo que você foi, ninguém vai dizer do patrimônio que você deixou. Não. Pô, esse cara é bacana, ele largou 10 casas, largou um carro bacana. Ninguém vai falar isso. Só os herdeiros mesmo, olha lá, né? E eles não vão estar falando, vão estar só pensando. Agora, o interessante é o legado, né, que a gente deixa. Então, o que eu cheguei aqui nesse planeta. Quando eu fui embora, será que eu consegui deixar ele um pouquinho melhor? E não só a minha melhora, mas será que eu consegui melhorar um pouquinho o ambiente? É isso, exatamente isso. A Lúcia Helena, acho que todos conhecem, ela fala muito em que pegada você vai deixar. Eu gosto muito do termo. Que pegada você vai deixar? Que pegada você está deixando aqui na Terra, quando você deixar este universo e for para um outro universo? O que você deixa? Claro, aquilo que você deixa é aquilo que você leva. E aí, o quê? Uma casa, você falou, uma casa, um terreno, um apartamento, uma chácara, 10 milhões na poupança. Não é isto, os bens materiais, mas são os bens espirituais, as suas virtudes e aquilo que você fez em prol do outro, não em prol de você. De forma egoísta. Você faz em prol do outro, porque emana em você a felicidade do outro. É bem simples a coisa, né? E a gente precisa pensar nisso. Então, quando a gente vê esta metáfora dos anjos, a gente tem que pensar para nós, e não pelos anjos. Eles receberam o castigo deles e estão aí
vivendo entre nós, azar deles, né? Azar deles. Mas a metáfora também é para nós, né? Será que quando eu faço uma rebelião semelhante comigo mesmo, né, com relação a Deus ou com relação à divindade, que castigo eu recebo? Essa que vou chamar de castigo, alguma coisa que é um aprendizado por aquilo que você deixou de fazer, né? Dentro da doutrina espírita, a gente não chama de castigo. Mas que aprendizado eu vou ter na próxima? Eu vou ter que trazer de volta uma nova vida e aprender com aquilo que eu não consegui aprender agora. Esta vida, neste momento, neste instante, hoje, né, amanhã cedo, é isso que nós temos que captar, né? Que pegada eu vou deixar? Okay? Cristóvão, eu acho que não é o tema de hoje, não, mas é uma coisa que eu gostaria de um dia a gente pudesse discutir, sobre o termo castigo, punição, tantas outras coisas que aparecem nas obras de Allan Kardec. Eu entendo que é uma coisa da época, ainda sob muita influência do cristianismo da época, né? Sei que não é para hoje isso, mas acho que um tema que eu gostaria de estudar, como evoluiu essa visão do castigo, da punição de Deus, que muitas vezes é citada no Livro dos Espíritos, até no Evangelho, segundo o Espiritismo. Você tem razão, a gente traz muitas informações e tendências da própria doutrina católica, não cristã, católica, né? E aí a gente traz alguns nomes. Por exemplo, eu sempre não acho uma palavra melhor do que pecado para falar de pecado. Todo mundo entende o que é pecado quando eu digo cuidado com os pecados. Mas o que é pecado, né? Para a doutrina espírita não existe pecado, existe erros que você comete e você conserta. Mas quando eu falo isso, não fica muito claro isso. Então, a palavra pecado, todo mundo capta muito rápido, muito rapidez, mas não faz parte do nosso linguajar dentro da doutrina espírita ou mesmo dentro da filosofia. Essa palavra não é muito bem colocada, não deveria ser. Como também castigo, punição e outras palavras que não estão no contexto. Olha, é interessante a gente promover um encontro e discutir filosoficamente esses termos para que a gente se coloque, digamos, mais próximo da doutrina, mais próximo da filosofia e aprenda um pouquinho mais da profundidade dessas palavras com outro ensejo, né? Que não seja punição pela própria punição. Ainda existe um conceito muito forte, só rapidinho, Custódio, dentro da própria doutrina espírita, com relação a isso, porque fala enquanto você não pagar o último centavo, ceitil, né? Você não... Então, muita gente ainda traz muito esse conceito, né, Felipe? É isso que você se refere, né? Sim. Alguns autores hoje já vão falar de uma outra forma, né? Uma vez me perguntaram o que era pecado, eu acho que eu tinha lido numa obra do Hermínio Miranda, então, um dos conceitos, tem muitas formas de definir pecado. Pecado é aquilo que eu faço sabendo que está errado. Aquilo que eu fiz, eu não sabia que estava errado, não é pecado. É inocência, ingenuidade. Né? Então, não tem como você me punir de algo que eu fiz sem saber que aquilo estava errado. O pecado é aquilo que você faz e olha para o lado, para ver se ninguém está olhando. Opa, então isso aqui que eu estou fazendo é algo que eu sei inconscientemente que está errado. Né? Então, mas mesmo assim, também não há necessidade, muitas vezes, de se cobrar, né, daquela maneira como a gente fica imaginando, porque faz parte também da nossa evolução espiritual. Então, aonde que está a resposta para isso que você falou, no meu entendimento? Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito não é eu te empurro, você me empurra, não é isso. Eu te empurro, você procura uma delegacia, mesmo você sendo maior que eu, você procura uma delegacia e faz queixa por agressão. Aí eu vou ser processado. Você entendeu? Porque muitas vezes a gente acha que bateu, levou. Isso é pena de italiano. Isso não é isso que
que acontece. E muita gente ainda tem essa questão. Você matou alguém numa vida, você vai ter que morrer assassinado na outra. Não. É assumir as consequências daquilo que fez. Então, eu acho que isso talvez seja uma maneira um pouco mais limpa, um pouco mais clean, da gente enxergar essa questão da punição. Mas isso aí é tema para um simpósio, né? E tem mais, né, Carlos? Assim, muitas vezes a punição vem de nós mesmos, né? Como você falou, a gente já tem uma certa visão, uma certa maturidade, comete o erro sabendo que está cometendo o erro, e lá na frente a gente se cobra por isso, né? E isso, seja encarnado ou desencarnado, isso vale para você como essência espírita, né? Então, eu acho Sim. que esse realmente é o maior castigo, né? É você com você mesmo. Isso aí. Isso Beleza, aí. Custódio? Ok. Uma discussão válida. Muito boa a discussão. Vamos lá, então, introdução. Então, você pode colocar novamente o texto, por favor, Carlos? Introdução. Alguém se habilita? Posso ler, já estou aberto aqui. Então, vamos lá. O conceito de anjo da tradição judaico-cristã recebeu forte influência do mazdeísmo e do zoroastrismo, uma das religiões mais antigas da história. Esta pregava, entre outras coisas, o dualismo do universo, a começar pela eterna luta entre o bem e o mal. Surgiu na Pérsia, atual Irã, e se expandiu por toda a Ásia Menor, atual Turquia. No século VI a.C., tornou-se a religião oficial daquele império. Seus seguidores acreditavam em forças divinas associadas a valores espirituais que teriam função de auxiliar o Deus Supremo a cuidar do mundo. Com o tempo, tais divindades foram personificadas na forma dos anjos. Essa crença teve forte influência no judaísmo, que surgiu no período pós-exílio, entre os anos de 538 e 63 a.C. Esse pós-exílio é pós-exílio da Babilônia, né? Introduzindo nos textos sagrados que foram reescritos por Esdras e outros sacerdotes da época a ideia de anjos e demônios em constante combate. Segundo estudiosos, os anjos foram adotados pela doutrina judaica para reforçar a crença monoteísta e diluir outros credos. Os líderes religiosos judeus transformaram deuses de antigas religiões politeístas em seres celestiais. Assim, as pessoas se relacionavam com Javé, o Deus único, não de modo direto, mas por meio dos anjos. Apesar disso tudo, o judaísmo proíbe rezar para eles, mas somente a Deus. Apenas a Cabala, o ramo místico da doutrina judaica, dedica-se hoje ao estudo desses seres angélicos. Bom, essa introdução já dá uma ideia por que aconteceu os anjos, né? Na realidade, os anjos vieram para auxiliar a compensação dos santos hoje, né? Hoje, na Igreja Católica, os santos eram auxiliares de Deus. Hoje, naquela época, como não tinha, os anjos foram criados como forma de fazer um auxílio, de se elevar a Deus através dos anjos. E é claro também que, para explicar o bem e o mal, está aí a forma de você explicar por que Deus é ruim ou mal, né? Então, não é Deus, mas sim os anjos, né? Você tem um anjo que transforma a tua vida, ou dá um jeito de influenciar você para o mal, e assim você livra Deus da maldade, mas que, na realidade, quem está fazendo a maldade são os anjos, né, do mal, e os anjos do bem. Os anjos do bem trabalham em paralelo com Deus, e os anjos do mal são aqueles que se revoltaram e se transformaram em anjos do mal. Então, essa explicação fica mais lógica para que a gente entenda
a ideia dos anjos caídos e de como eles chegaram até nós, né, hoje, dentro de algumas doutrinas, como auxiliares, né, que fazem esta introdução do bem e do mal na Terra. Lembra que os anjos vieram para morar aqui na Terra, eles são auxiliares de Deus aqui neste planeta. Então, fica mais, digamos, lógico a coisa, né? Mais fácil de entender. E aí vem a explicação do bem e do mal. Eu lembrei que lá na Grécia eles chamam os santos de ágios. Ágios. Ágios Paraskevi, Ágios Vasilis, Ágios Iohannes. Uhum. E a Igreja Católica ela assumiu os santos pelo paganismo. Na época, o paganismo tinha vários deuses, né? Então, trouxeram os santos para a Igreja como se fosse uma espécie de Deus para o pagão. Então, o pagão entrava na Igreja Católica e via um santo que representava um Deus para ele, e ele se adequava àquela nova situação para que ele não se chocasse com a ideia de Deus único, né? Do monoteísmo. Então, percebe que tudo está girando em torno de crenças, né? De religião mesmo. Bom, vamos lá, vamos ler um pedacinho que tem mais história pela frente aí. Anjos do judaísmo ao cristianismo. Alguém pode auxiliar aí? Eu posso. Vamos lá. O cristianismo, em especial a doutrina católica, fez uma releitura, uma modernização do conceito judaico de anjos. Propôs uma hierarquia angelical. Essa hierarquia foi proposta pelo dominicano e teólogo católico Tomás de Aquino no século XIII. 8, né? Não. 13. Desculpa. Numa primeira esfera, logo abaixo de Deus, se situavam os serafins, querubins e tronos, os quais seriam os guardiões do reino de Deus e conhecedores dos mistérios divinos em contato direto com o Criador. Na segunda esfera, as denominadas potestades e virtudes, os quais seriam os responsáveis pela execução perfeita das ordens divinas. E, finalmente, os principados, anjos e arcanjos, que ajudam o homem no cotidiano e guiam-nos para o bom caminho. Anjos na doutrina católica. Do Manual de Instrução Religiosa da Doutrina Católica, temos as seguintes informações sobre os anjos. A natureza deles, ela afirma, são puros espíritos ou substâncias espirituais inferiores a Deus, porém superiores aos homens. Esses puros espíritos não têm corpo e possuem inteligência mais elevada que os humanos. Conhecem os acontecimentos futuros dependentes de causas necessárias. Nada sabem do futuro dos homens, porque esses são condicionados unicamente pela vontade do homem, nem mesmo dos segredos do coração, pois estes também estão sujeitos à vontade livre, a uma vontade livre. O número de anjos é muito grande e sobre sua existência a doutrina católica tem como base as escrituras sagradas, a tradição e a razão. Das escrituras sagradas são citadas diversas passagens que serão vistas mais adiante. Muitas citações procurando vincular os anjos do judaísmo com a lenda da guerra no céu. No que se refere à tradição, ela cita os testemunhos dos padres e as definições da igreja através dos concílios de Latrão IV e Vaticano I, 1. E, finalmente, quanto à razão, cita que não pode provar com evidência que existem anjos. Todavia, nada tem de objetar longe disso.
acha antes que é muito conveniente. Bom, então aqui é uma discussão de como a doutrina católica, como é que eles enxergam esse poder angelical, né? Esses auxiliares de Deus, esses seres puros que estão próximos de Deus e que atendem a executar as tarefas divinas aqui na Terra. Então, são, digamos, intermediários, são seres intermediários. Como mesmo a doutrina católica diz, eles são menos inteligentes, ou têm menos poder e inteligência que Deus, mas ele tem mais poder e inteligência do que toda a humanidade. Portanto, nós ficamos subordinados a eles em termos de pureza, em termos espirituais, e eles são, os anjos, né, são subordinados da divindade maior, que é Deus. E ainda a Igreja Católica criou uma hierarquia de anjos. O que ela não explica é que essa hierarquia está dentro da pureza espiritual, né? Se tem uma hierarquia, imagino que são uns mais puros do que o outro, ou alguns mais impuros do que aqueles que estão mais próximos da divindade. De qualquer maneira, existe uma hierarquia, né, que foi dita aqui, para criar uma forma da humanidade ficar mais longe de Deus, ou seja, você ter realmente fazer um caminhar hierárquico para chegar até a divindade. Deus é muito importante para você falar com ele direto. E, portanto, você tem que trilhar um caminho, né, através da hierarquia angelical, para chegar até a divindade, até Deus. Essa é a forma católica de pensar, né? Aí ele diz ainda que eles nada sabem sobre o futuro dos homens. Portanto, a gente não, teoricamente, na teoria, ou segundo a doutrina católica, não adianta pedir para os anjos te ajudar ou fazer alguma coisa no futuro, porque eles não podem, eles não sabem. Eles só podem auxiliar naquilo que eles têm o poder naquele momento. E eles dizem mais ainda a doutrina, que os anjos sabem o futuro, mas da Terra, mas não o futuro do homem, né? Ou seja, eles podem auxiliar o homem naquilo que ele é, mas a vontade do homem supera a vontade do espírito, a vontade, a decisão de auxiliar. O auxílio do anjo fica subordinado à vontade do homem. Ok? É o que nós chamamos dentro da doutrina espírita de livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é superior à vontade alheia de outro. E, neste caso, a Igreja Católica diz que é exatamente isso. O livre-arbítrio, que ele chama de vontade do homem, está superior ao auxílio dos anjos. Esta é a forma que a Igreja Católica entende os anjos. E para a gente, para ficar mais claro, a Igreja Católica ela não consegue provar a existência dos anjos, mas ela diz que tudo isso está calcado nas Escrituras, ou seja, o que está escrito na Escritura Sagrada, isto é verdade, é uma verdade absoluta. E se é uma verdade absoluta, eu não preciso provar da existência dos anjos. Ela está descrita de forma indireta, mas está descrita na Bíblia, na Escritura Sagrada. Ele diz ainda que a razão, somente podemos entender que a evidência dos anjos pela razão. Mas essa é a única forma de nós provarmos, nós, os católicos, né, provar a existência dos anjos. Ô, Custódio, de certa forma, a gente fica imaginando aqui o papel da espiritualidade, né?
dos nossos mentores, e toda essa espiritualidade que acompanha a gente. Ontem mesmo a gente fazia Evangelho no Lar e meu menino estava perguntando, pô, mas como é que é essa história de mentor espiritual, né? Esse anjo, né? Esse espírito que me acompanha, ele tem que... Então, a própria doutrina vai dizer, né? Olha, ele tem que estar um pouco acima de você, né? Porque se os dois estiverem no mesmo nível, aí vai tudo para balada, né? Vai os dois para balada. Não, tem que estar acima, ele tem que ter superior. Tem que estar um pouco acima. Né? Então, a gente acaba, mesmo dentro desse panorama católico, já tendo uma ideia, talvez, de como funcione esses bastidores aí, né? Da espiritualidade, né? Como que isso... É claro que depois da doutrina espírita a gente talvez vai ter um aprimoramento dessas ideias aí, mas já dá para a gente ter uma ideia de como que pode funcionar isso, né? Então, Olha, eu acho que eu dou uma canseira no meu mentor espiritual. Ele acho que todos nós, viu? Acho que sofre demais comigo, porque eu dou umas arrebentadas nele às vezes, sabe? Brigo, xingo, eu falo, pô, é difícil essa relação, né? E assim, eu peço para ele me mandar uma mensagem, sonho, é difícil, eu não consigo ter, não. Mas diz que ele está aqui comigo, né? Tem que ter, está ouvindo, inclusive, que eu estou falando mal dele. Então, uma das perguntas que ontem ele me fez, eu achei muito interessante, que ele fala assim, por que o anjo, ele não sabe nada? Eu falo, sabe. Mas por que ele não me fala, então, algumas coisas que eu gostaria de saber? Eu falei, imagina a tua professora de matemática no meio de uma prova. Ela sabe o resultado da questão, mas ela não pode te falar. Porque se ela te falar, perde a graça. Né? Então, é você que tem que descobrir sozinho. Mas então, quando ela é boazinha, ela dá umas dicas, ela dá uma né? dica, e o anjo talvez dê dica, né? O nosso mentor talvez dê dicas, mas muitas coisas nós temos que aprender, né? E ele só vai dar um amparo, mas cabe a nós, né? A evolução, as descobertas, o trabalho, né? Então, senão ele vai fazer o nosso. Gente, mas falando sem brincadeira, brincando, que karma também do mentor, hein? Ter que aturar uma pessoa que só faz bobagem sem poder falar o tempo inteiro ali querendo proteger, a pessoa não acorda para a vida, deve ser difícil ser mentor, viu? Ele vai querer mudar de emprego na próxima. Não, não, o fardo para ele também é pesado, né? Pois é. Não, mas vamos entender que o mentor também precisa aprender, né? Ele está num nível superior ao nosso, ao de cada um de nós, mas ele não está no crescimento espiritual, ele não é um anjo puro. Sim. Ele é ainda um ser em evolução. Então, quando ele recebe uma missão de encostar em alguém, isso não é encosto, né? Isso aí é encostar no sentido de estar protegendo, ele também tem que aprender com a atitude Então, a gente pode falar que o Emmanuel, né, é o mentor do Chico. Então, eu sempre assim, eu penso nele, que a gente consegue visualizar melhor, né, porque é mais famosinho. Ele tinha essa postura, né, claro, o Chico tinha uma relação que conseguia conversar com ele, enfim. Mas ele tinha essa coisa, ele dava umas durinhas e, tipo, dava uns conselhinhos, não dava? Pro Chico. Você sabe uma ideia que a gente tem, André, assim, é que o anjo, ele dorme comigo, acorda comigo, o dia inteiro comigo. O que eu imagino de anjo, e pelo pouco que eu já andei lendo por aí, é como se ele fosse um orientador de mestrado, entendeu? Então, ele está lá na dele, ele tem a vida dele, lá no plano espiritual. E à medida que... Então, ele me passa algumas coordenadas e eu vou seguindo. E na hora que eu me encontro em dificuldade, talvez pela força do pensamento eu consiga acessá-lo, né? Mas também não é aquele cara que é um personal angel, né? Um cara que fica o dia inteiro à sua disposição, né? No filme, né, do Chico, dá para perceber isso, né? O Emmanuel ele aparece de vez em quando assim, em determinados momentos, né? Ele não é todo o tempo inteiro ali, na sombra. Ele vem, às vezes, aparece, né? Tem hora que eu nem quero que ele veja o que eu estou fazendo. Né? Que eu acho que tem um negócio, né? Que o Chico está no banheiro, não é isso? Que fala, dá um tempo. Pois é. Eu acho que o Emmanuel, no caso do Chico, é um anjo talvez mais presente até do que o nosso. Porque o Chico estava trabalhando todos os dias, todas as noites. E o Emmanuel estava lá para trabalhar, né?
Eu acho que também uma coisa assim, o anjo, quando ele aceita o nosso anjo, nosso mentor, quando ele aceita ser o mentor, ele sabe o que ele vai passar pela frente, ele sabe a personalidade que vai pegar, então não é nenhuma novidade para ele também. Ele sabe o tamanho da encrenca, né? Quando ele aceita aquilo, né, Eren? Porque ele já nos conhecia antes, né? Sabe quem é a peça. Sabe quem é a peça. Depois a gente tem que lembrar outra vez o que eu acabei de falar agora há pouco da Igreja Católica, que eles admitem é que a nossa vontade é superior à vontade do mentor, mesmo porque eu preciso aprender através das minhas atitudes. Então, mesmo que o mentor fala assim, cara, mude de espaço, vá para tal lugar, faça isso, faça aquilo, eu estou na minha imaginação, nossa, eu preciso mudar de espaço, mas estou com preguiça, vou entrar em ócio hoje e não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E essa vontade sua é superior às dicas, às indicações do seu mentor. Porque o livre-arbítrio tem que estar acima, senão é a história da professora de matemática, senão eu não preciso estudar, a professora vai me dar sempre o resultado final, para que eu estudar? Eu só preciso estudar porque eu sei que ela vai cobrar de mim o resultado e não vai me dar o resultado do exercício de matemática. Então, é sempre assim, eu preciso aprender pelas minhas próprias pernas, né? As minhas próprias energias, o meu desempenho, né? Eu tenho que fazer isso. Até porque esse aprendizado cala em você. O aprendizado, quando alguém te fala, não cala. Só cala quando eu exerço alguma coisa e, a partir desse trabalho exercido, eu adquiro o conhecimento. Esse conhecimento se cala para sempre. Mas essa nossa vontade, vendo pelo lado do anjo, do mentor, assim, imagina o desespero dele, vendo, tipo, você fazendo um esporte, você nasceu, ele está esperando você crescer, estudar para começar a fazer alguma coisa de bom na vida. Aí, quando você está virando adulto, você começa a fazer esporte radical, por exemplo, colocando tua vida em risco. Imagina o desespero dele, falar, cara, se ele morrer agora, acabou todo o meu trabalho de anos cuidando dele, desde quando ele nasceu até agora, tipo... Eu vi relatos já de mentores falando isso, né? Tipo, do desespero que eles ficam quando a gente está fazendo coisa errada e fala assim, nossa, agora que é a hora de colher frutos, ele vai acabar com a vida dele ou ele vai fazer alguma coisa que não vai conseguir seguir. Esse risco desnecessário, né, Eren? Eu acho que o mentor, em alguns momentos, ele cai fora, né? Fala, se vira aí que eu estou fora, você vai pular de paraquedas e eu vou ficar esperando você lá no campo. Bang jump. Você vai fazer um jump, vai lá que eu te espero lá embaixo. Amanhã eu encontro você. Porque realmente a gente abusa do... Deixa eu falar só uma coisa, uma experiência minha com o meu mentor, vamos dizer assim, é meu mentor. Como é que fala quando a gente é evangélico? Dá um testemunho. Testemunho. Essa semana eu tive o nosso exame espiritual pela escola nova que eu tô, né? E aí eu tinha combinado um negócio com ele. Porque, assim, uma coisa eu senti, eu ouvi ele falar na minha cabeça, falar mentalmente. Uma outra coisa, eu ouvi uma voz, uma coisa material dele, assim, sabe? Assim, uma coisa. E nunca, nenhum espírito nunca falou nada para mim, assim, olha, não faz isso, minha filha, olha só, nunca ninguém, nunca recebi um direcionamento. Dele também não recebi. Aí, nessa quarta-feira, uma moça começou a falar, eu fiquei meio assim, tal, não sei o quê, falei, não sei. Aí pediu para um homem falar. Quando o homem começou a falar, eu falei, é ele. E aí ele começou a falar, ele falou assim, olha, eu sei que você está passando por uns momentos complicados, mas eu estou vendo a sua tranquilidade de passar por isso, não sei o quê, falando algumas coisas que realmente está acontecendo. E aí ele fala assim, e lembra do cheiro de terra molhada. Na hora que ele falou isso, eu falei, é o Zé. Eu tinha combinado isso com ele, ele falar, falei assim, se você for lá, você fala isso, que eu sei que é você. E aí ele falou. Legal. É estranho, né? Uma experiência legal, muito pessoal, isso muito legal. E é assim mesmo que acontece, porque o mentor, na realidade, ele fala de forma indireta, né? Quando você faz um exame espiritual, provavelmente o seu mentor fala para o médium dizer para você aquilo que você precisa ouvir.
É assim que funciona, né? Ele não me deu, falou assim, meu filho, não vai por esse caminho, não. Ele não falou nada disso, não. Que ele estava só muito satisfeito de estar insistindo em continuar o estudo para poder trabalhar, e falou que, assim, mas não ficou elogiando, ele não é de elogiar, ele é mais durão, assim, mais ranzinza, assim, vamos dizer, e aí ele não ficou assim, não me deu dica, não deu nada disso, não, só falou algumas coisas que realmente eu estou passando e pronto, que é pontuais, assim, uma coisa bem... E eu nunca tinha passado por isso, então eu fiquei apaixonada, assim, por alguém estar falando para mim. E essa questão do elogio é muito perigoso, né? É. O elogio é muito perigoso. Se a gente não estiver preparado, ele acaba botando a perder. Estraga. Eu entendo o que você está falando em relação à vaidade, né? De estar com vaidade, mas a mim, vamos falar assim, a minha vaidade está sendo num sentido assim, de eu ter uma materialidade de um espírito que estava realmente falando para mim, entendeu? Que sempre sou eu que sou a portadora de um espírito para falar alguma coisa para alguém. E eu nunca tive nada de ninguém vir falar assim, olha, pediram para te avisar tal coisa, nunca. E aí eu ficava assim, gente, aí ele falou para mim, para de pensar que você está sozinha, na hora que você está com problema, eu estou com você, eu estou do seu lado, para de falar que você está sozinha, você não está sozinha. E eu fico assim, cara, eu estou sozinha. E ele falou assim, você não está sozinha, nos piores momentos eu estou com você. Mas ele não falou nada que falasse assim, ó, vai por esse caminho. Ele não falou, Felipe está contigo, não? Então, isso que eu estava pensando, você não está sozinha. Espiritualmente, porque às vezes que eu falo, às vezes a gente, sei lá, sofre um ataque, alguma coisa, eu estou passando por um momento ruim espiritualmente, sonhos ruins, um atrás do outro, aí eu fico assim, cara, eu estou sozinha. Cadê esse povo que ninguém me ajuda, tipo, espiritualmente? Aí ele falou para mim, você não está sozinha, para de falar que você está sozinha. Isso não é uma vaidade, é gratidão que você está tendo. Não, estou tendo uma gratidão de ter... Eu fiquei muito emocionada, porque primeira vez na minha vida, em 24 anos, que eu recebo uma mensagem. Mas na realidade é assim, fortificou a sua fé, né? Isso. Aí eu me senti, né, São Tomé, né, que me senti pequeno, aí eu me senti ridicularizada, assim, parecendo São Tomé. Parece que eu estou desamparada, parece que eu não tenho de onde me agarrar, tal. E aí uma mensagem dessa te fortalece em termos de fé. Na realidade, eu preciso me superar porque eu estou sendo auxiliado de alguma forma. Isso é fé, né? Fé, efetivamente. Vamos ler um pedacinho? Amparo bíblico sobre a existência dos anjos. Aqui a lição está querendo comprovar a existência dele. Vamos ver se a gente consegue, hein? Quem pode ler? Eu leio. Vamos lá. A Bíblia se limita a citar a aparição dos anjos, mas em lugar algum explica em maior profundidade o que seriam eles. Qual sua origem, qual sua consistência, qual seu mundo. Os citados anjos são Gabriel, o anunciador das revelações, Rafael, curador de doentes, Miguel, guerreiro e líder no combate ao diabo, e Ariel, da luz. Conforme a Bíblia, eles proclamam o nascimento de 5 grandes personalidades: Israel e Isaac, filhos de Abraão, o herói bíblico Sansão, o profeta João Batista e o Messias Jesus. Citemos os trechos bíblicos que amparam a existência dos anjos no Velho Testamento. Gênesis 3:24. Um anjo armado de espada flamejante guarda a entrada do paraíso terrestre após a expulsão de Adão e Eva. Gênesis 16:9 e Gênesis 21:17. Um anjo aparece a Agar, consolando-a no deserto. Gênesis 22:11. Um anjo detém o braço de Abraão, que está para sacrificar Isaque. Gênesis 19. Um anjo faz sair Lote
com a família da cidade de Sodoma. Gênesis 28, 12. Jacó vê em sonhos uma multidão de anjos. Reis 19, 5. Um anjo reconforta Elias no deserto. Tobias 5, 5. Anjo Rafael acompanha Tobias. E no Novo Testamento, Lucas 1:26, o arcanjo Gabriel anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista. E Lucas 2:13, anjos comunicam aos pastores o nascimento de Jesus. Mateus 2:23, 2:13 a 19. Um anjo faz José seguir para o Egito e a voltar de lá. Mateus 4:11. Os anjos servem a Jesus no deserto. Lucas 22:43. Um anjo assiste a Jesus em sua agonia. Mateus 28, 5 a 6. Anjos revelam às mulheres a ressurreição de Jesus. Atos 12, 5 a 17. Um anjo liberta Pedro da prisão. Bom, a doutrina católica se ampara exatamente nesses versículos aí da Bíblia para a definição ou a comprovação do mundo angelical através destas dicas, né, dessas informações do Velho Testamento e do Novo Testamento. A palavra anjo vem certamente de uma tradução qualquer de um ser, como não tinham conhecimento maior, vai o anjo mesmo, né? Mas se nós viermos para a doutrina espírita, fica mais fácil de explicar quem seriam esses anjos, né? De que forma eles apareceriam para dar essas informações. Tipo, os anjos servem a Jesus no deserto. Que anjos seriam estes? Pensando em doutrina, na doutrina espírita, evidentemente, né? Para a gente entender a formação do ser espiritual. Como é que um ser espiritual chega a uma condição angelical sem ser tratado de anjo, mas sim de um espírito puro? Como é que ele apareceria para alguém, ou dando uma informação para alguém a respeito de determinada alguma ação que ele deve ser tomada? Então, dentro da doutrina espírita, a gente pode entender melhor essas ações dos anjos. Nós não precisamos da comprovação da existência dos anjos, mas sim de seres espirituais de uma elevada espiritualidade, né? Já passaram um nível de aprendizagem e chegaram a um nível de pureza espiritual. Mas aqui é chamado de anjo, na explicação bíblica. O próximo item é a guerra no céu. Isso eu posso ler. Vamos lá. Uma guerra no céu. O trecho a seguir foi extraído do Mundo Invisível, do cardeal de Alexis Lepsier, o livro que teve, Nossa Senhora, imprimatur, o sumo pontífice de uma carta de aprovação do Papa Benedito XV, dia 30 de abril de 1921. O ato de rebelião que originou essa grande divisão nas hostes angélicas foi quando alguns anjos supuseram que podiam atingir sua felicidade final pelas próprias forças, desprezando e rejeitando assim a graça de Deus. Esses anjos revoltados que se resolveram seguir o seu próprio caminho, incorreram na condenação eterna. Exatamente como qualquer revolta, foi chefiado por alguns indivíduos que incutem nos outros o irrequieto espírito da insubordinação. Assim também, este corpo de espíritos revoltado foi chefiado por um anjo,
Lúcifer, o mais brilhante, o mais elevado da hoste celestial, cujo grito de revolta foi repetido por milhares de outros espíritos que seguiram seu chefe numa atitude de revolta contra Deus, e foram para sempre irrevogavelmente excluídos da glória eterna. Alguns deles foram para um lugar de castigo, enquanto outros, arrastados por seus tormentos, enfim, ficaram sobre a terra, por uma justa disposição de Deus. Aqui, eles têm o poder, com permissão do Senhor, de vaguear por toda parte, causando toda espécie de males físicos e incitando os homens a revoltarem-se contra Deus, a fim de afastarem para a perdição eterna. Essa história, lenda ou mito, não apresenta uma origem definida. Alguns citam como sendo escrito por apócrifos de Enoque. Então, é mais uma historinha aí para a gente pensar a respeito da revolta dos anjos, né, com relação às determinações de Deus, a insubordinação. E aí, para explicar, né, essa história explica a existência do mal, que a grande dificuldade de todas as doutrinas, de um modo geral, é explicar por que existe o mal, se Deus é bom, se Deus é boníssimo, se tudo que emana de Deus é bondade, e por que existe a maldade? Para explicar isso, algumas doutrinas adotaram esta rebelião como verdade, ou como uma pseudo-verdade, e aí fica explicando. Se Lúcifer ele é um ser angelical, com poderes de anjo, mas voltado para o mal, que vem excitar os homens, ou excitar toda a humanidade a se revoltar contra Deus através das maldades, fica fácil de explicar por que existe a maldade. Ela não veio de Deus, mas ela veio de um ser que se revoltou contra Deus. Percebe que tem uma explicação que fica lógica se eu entender isto como a ideia do diabo e do anjo, né? O diabo é um anjo pervertido, né? Aquele que se revoltou. Então, não é Deus que é o provedor da maldade. O provedor da maldade é este ser revoltante, né? Que está lá sempre querendo fazer com que ele busque pessoas, né? Busque seres espirituais para ficar ao lado dele, se revoltando contra Deus. Em outras palavras, quem cria essa história, ou quem criou essa história, está dizendo o seguinte: todo aquele que promove a maldade está contra Deus. Na leitura de ter um anjo que excita você à maldade. Então, você faz parte de uma legião de seres que também está revoltado com a divindade, uma vez que você promove o mal, e esse mal vem de um ser que não é Deus. Percebe a lógica? A formação da lógica para entender o que é mal e o que é bom? Mas Custódio, deixa eu fazer uma pergunta. Uma vez o Carlos ele deu uma palestra lá na Colmeia, e ele falou um negócio que me doeu muito. E eu fiquei pensando muito. A gente, assim, a maioria de nós viemos de Capela ou de outros lugares. A gente foi excluído de lá, que a gente não estava muito bem, pelo jeito, né? Para poder ser convidado a se retirar. E aí, com isso, o que a gente fez para se afastar de Deus? O que a gente fez? Porque a gente se afastou de Deus, assim, a gente está mais distante agora. A gente estava em Capela e agora a gente está aqui na Terra. O que a gente fez? A gente não teve essa revolta, essa história não tem um fundo de verdade, se a gente for pensar? Então, bom, eu vou colocar a minha posição de espírita, hein? A minha posição de espírita. O fato de você vir para um estado, digamos, de planeta pior do que aquele que você estava, é que você não aproveitou as oportunidades que você teve naquele planeta. A condição igual a esta que nós estamos passando
um estágio dentro da Terra onde existe muitas oportunidades de crescimento espiritual e muitos seres espirituais não estão aproveitando a oportunidade que a Terra dá. O que vai acontecer em determinado momento? Esses seres que não estão aproveitando vão para um planeta ou para um plano, né? Um plano um pouco mais inferior que a Terra, porque é a forma dele aprender como não fazer, ou como ensinar as pessoas, os outros espíritos que estão lá. Não é abaixar não é rebaixar espiritualmente o ser, mas é dar novas oportunidades num terreno mais árduo, talvez, mais duro, mais pesado. E aí sim eu consigo, lá dentro, neste planeta, vamos chamar de planeta físico, né? Ou plano, as oportunidades também vão aparecer. Mas, como eu sou um ser, digamos, mais inteligente, ou um pouquinho mais superior do que os seres que estão vivendo lá, às vezes, eu consigo enxergar melhor aquilo que eu sou, ou aquilo que eu gostaria de ser. O Custódio, isso que a Ellen... Eu não lembro exatamente o que foi falado nessa palestra que você falou, que eu falei lá. Mas, assim, como que eu encaro a capela? Mais ou menos assim, ó. Eu estou no primeiro ano, segundo, estou lá na 5ª série. E aí, chegou no final do ano, eu não estava a ponto de passar de ano. Então, os alunos foram para a 6ª série e eu continuei na 5ª. Entendeu? Eu continuo no ano que eu estava. Eu não regredi, mas eu deixei de evoluir. Entendeu? Exatamente. Então, quando os capelinos vêm para cá, não é que ele está andando para trás, ele está num planeta que está no nível que estava o dele, só que o dele foi para frente e ele não tinha condição de estar lá. Então, o que ele fez? Ele procurou um que veio na altura de onde ele estava. Um conceito que a gente tem e que tem que tomar certo cuidado é assim, se eu não estiver pronto para um planeta de regeneração, eu vou para um lugar primitivo. Não vai. Não. A espiritualidade vai achar um planeta no mesmo patamar da Terra. Aí eu vou para lá. Só que eu vou deixar de estar no planeta mais evoluído. Entendeu? Porque a Terra, naturalmente, ela está mudando de patamar. Então, eu não acompanho esse patamar, porque eu não tenho condição de estar lá. Então, eu vou para um lugar como a Terra. Eu não vou para um lugar que tem dinossauro, não. Eu vou para um lugar mais ou menos como a Terra. Entendeu? Eu não sei o que foi falado naquela ocasião, o que foi a ideia que foi passada, eu não lembro exatamente. Você pode ser mais clara, só para eu lembrar? Não, a gente estava falando sobre a involução. Eu sei que a gente não pode evoluir, tudo que a gente aprendeu está aprendido. A gente pode, sim, tomar algumas atitudes que não são tão evoluídas, mas eu não vou deixar de ter essa evolução, ou de estar no patamar que eu estou, ou dessa estagnada, que eu sei que a gente pode acontecer. Era alguma coisa que a gente estava falando sobre a evolução espiritual, e aí você deixou uma pergunta, você falou assim, o que a gente fez para a gente se afastar de Deus? Para a gente estar tão distante de Deus, assim? Porque, assim, a gente... É como se fosse a grande régua, entendeu? Assim, como tipo assim, se a gente falasse assim, o que a gente faz para estar tão distante de Chico? Já é grande, se eu vou pensar. Se a gente for pensar de Deus, então, é uma coisa infinita, se a gente for pensar assim. E isso, se eu for pensar espiritualmente, assim, é bem ruim, porque a minha distância até Deus é gigantesca. É gigantesca. Mas eu sempre me afasto de Deus quando eu deixo de praticar o amor. Sim. Né? Quando eu sou egoísta. Né? Por exemplo, o tema do início hoje era sobre o ócio. Né? Então, quando o Custódio fala, por exemplo, eu não aproveitei as oportunidades de evolução, ócio, né? Que eu estou num planeta que não me falta oportunidade para aprender, para evoluir, para trabalhar, mas eu opto por ficar no ócio. Então, eu penso que esse tempo que a gente tem aqui na Terra é um tempo muito exíguo, um tempo muito pequeno, para que a gente desperdice isso em atitudes de ócio o tempo todo. Né? Ócio que eu estou falando é o ócio da aprendizagem, né? Da busca pelo crescimento e tudo mais. Então, a gente aproveitar esse nosso tempo aqui para esse crescimento.
né? E toda vez que eu falo não às atitudes de amor, todas as vezes que eu sou egoísta, todas as vezes que eu penso só em mim, eu deixo de pensar na humanidade como um todo, eu procuro não deixar um legado, eu estou me afastando de Deus. Né? E estou me aproximando mais das distrações, né? De tudo aquilo que me faz, muitas vezes, querer usar a pessoa que está do meu lado só para eu me beneficiar, né? E esquecer sabe, pode parecer até meio piegas, mas não é. Eu acho que essa questão do amor, do entendimento, Jesus deixou muito claro isso, né? E a gente, às vezes, se esquece, né? Eu costumo brincar eu tenho muitos amigos evangélicos, então eu sempre brinco com eles, que, às vezes, a preocupação maior não é saber quem Jesus foi, mas é fazer o que ele ensinou. E isso nós encontramos muitas dificuldades, eu posso dizer por mim, né? A gente encontra muita dificuldade em praticar todos esses ensinamentos, né, no dia a dia. Mas Carlos, acho que também contribui, porque é muito difícil a gente definir o que é bem e mal, né? E aí eu acho que essa colocação sua contribui também para a gente ter uma ideia melhor do que é o bem e o que é o mal, né? O bem é toda essa prática que você falou, né? Que vai nos aproximar, né, de Deus, mas de forma evolutiva, né? De forma a gente caminhar para o encontro dele. E o mal é aquilo que estagna, que não está agregando, né? Então, e aí a gente também pode fazer esse paralelo com os anjos, né? Os anjos do bem, eles contribuem para que você se aproxime de Deus. Sim. E os anjos do mal, né, que estão na Bíblia, são aqueles que tentam te estagnar, para que você não vá, né, ao encontro do Pai. Não vai evoluir na velocidade que potencialmente você poderia estar evoluindo. Exato. Essa posição que ele fala de insubordinação, né, de prepotência, né? Então, é justamente por aí mesmo, essa busca interior aí. Beleza, pode ir, Custódio. Quando a gente fala em bem e mal, a gente precisa lembrar dos segmentos das informações, das lições que Jesus deixou para nós, né? A base pura que Jesus nos deixou é ações com amor. Então, basicamente assim, tudo aquilo que você faz, onde você coloca amor naquilo que você faz, é o bem. E tudo aquilo que você faz que não tem amor, não precisa ter ótimo, mas basta não ter amor, isso já não é o bem. A gente vai lembrar aquela frase, eu acho que foi Chico que disse, não basta não fazer o mal, você tem que fazer o bem. Então, não basta você não fazer o mal, você tem que fazer o bem. E não fazer o mal é estagnação. Não fazer o bem é estagnação. Não fazer o mal, você continua na estagnação. Então, você precisa propiciar a você o bem. E o bem, você fala, mas como é que eu sei, né, se é bem ou se é... Bom, você progride o teu amor, o amor que tem em você, para que você transmita isso às pessoas, no seu conhecimento, agregando conhecimento a você mesmo e propagando isso através das suas ações. Então, vamos lembrar lá que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa frase é danada, danada. Se a gente traçar essa frase conversar dela filosoficamente, nós passamos 2 horas falando disso. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é chocante, é muito duro. Então, que amor eu tenho em mim que eu possa transmitir ao outro? De que forma eu me amo? Qual é a maneira que eu me amo? Se eu não entender isso, se eu não ter atitudes que me façam eu me amar, eu não consigo as minhas atitudes amar alguém que esteja fora de mim. A propagação disto é o bem, a propagação do amor que está dentro de mim. Então, voltando, né? Tudo aquilo que eu faço, em que eu ponho naquilo que eu faço, nas minhas atitudes, amor, né?
é o bem. Aquilo que eu não ponho amor, faço mecanicamente, ou faço porque estou obedecendo ordens, ou porque, por algum motivo qualquer, às vezes inconscientemente eu faço o mal, mas não estou fazendo, não ponho amor naquilo, não pode não ser tão maldoso quanto a gente espera, mas não é o bem. E se não é o bem, você não está no trilho dos ensinamentos de Jesus, portanto, você não está caminhando para Deus. Eu vejo assim a forma de nós entendermos o que é bem, o que é mal. Ok? Beleza. Eu posso ler. Espera só Posso um ler? pouquinho. É a última, é a doutrina dos anjos caídos, Lúcifer e os demônios. Isso. Eu posso ler? Pode. Estão me ouvindo? Claro, Tá. sim, Pode sim, Marina. Marina, pode ler. 11.6, Doutrina dos Anjos Caídos, Lúcifer e os Demônios. O mito dos anjos caídos foi usado durante muito tempo para explicar a origem do mal no mundo. Essa história não está na Bíblia. Ela é apócrifa e aparece narrada no livro dos profetas, do profeta Enoque. Conta o mito que um grupo de 200 anjos teria caído do céu e passado a atrapalhar o cotidiano terrestre. O anjo que encabeçou a rebelião se denominava Lúcifer e a regimentou por volta de 1/3 deles. Após esse movimento, veio a represália divina, que consistiu em encaminhar parte deles para um local de tormentos e torturas eternas, o inferno ou Hades. Seu líder se denomina Satã ou Satanás. Outra parte dos rebeldes caíram sobre a terra e sua função passou a ser o tormento e a sedução dos homens, para encaminhá-los à companhia dos que habitam o inferno. Essa sedução tem as maiores artimanhas que os homens podem conceber, desde promessas de prazeres ilimitados até locais de delícias próprios dos hedonistas. Nesta arregimentação se fazem de bondosos e procuram se igualar a Deus, e os homens assim são conquistados. O inferno, entretanto, não é aquele que os demônios procuram divulgar. O engano é a ferramenta que eles utilizam. Eles se comprazem na realização do mal aos homens. Esses anjos maus que caíram sobre a terra são denominados demônios. Outros cristãos protestantes afirmam que as escrituras não descrevem a origem dos demônios e que essas questões parecem ser parte do mistério que rodeia a origem do mal. Porém, as escrituras dão claro testemunho da sua existência real e de sua operação. Outros citam Isaías 14, 12 a 15 e Ezequiel 28, 12 a 19. Dão amparo a essa doutrina. Ponto. Bom, aqui novamente a gente vai se debater no tais anjos caídos, uma história até dita apócrifa, que é uma maneira de explicar por que os anjos estão aqui na Terra, né? Por isso que chamam anjos caídos. Tomara que eles não tenham se machucado na queda, né? Tomara. Mas eles vieram aqui para atormentar a nossa vida, aqueles do mal. Os do bem vieram para ajudar as pessoas a fazer o bem. Para deixar mais leve, mais ameno, apenas 1/3 dos 200 que vieram para cá foram arregimentados por Lúcifer. Portanto, a gente tem uma superioridade, segundo a história, de anjos do bem com relação aos anjos do mal. 2/3 de bem e 1/3 de anjos do mal. Mais ou menos 65 demônios e o restante de anjos, né? Anjos do bem. Portanto, ficamos tranquilos aqui na Terra com relação ao domínio do bem. A gente pode ainda dizer com relação ao texto, e eu posso afirmar isto fora do texto também, que nós temos muito mais o bem do que o mal na Terra, muito mais. Nós colocamos em evidência nos nossos noticiários, nas nossas fofocas, no dia a dia, o que acontece de mal.
A gente não propaga o que acontece de bem. Portanto, a gente parece ter uma impressão que o mundo é cruel, que o mundo é ruim, que o mundo é mau. E não é. O mundo é muito bom, né? As pessoas são boas por natureza. Algumas, né, se desviam, né, do caminho e transformam a vida daqueles que são do bem no modus operandi diferente daquilo do bem. Mas o mundo em si, as pessoas no mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando da população que povoa aqui esse planeta, são pessoas do bem. Posso afirmar isso sem erro sem medo de errar, né? As pessoas são boas na natureza. Custódio, eu agradeço você por falar isso. Isso é uma coisa que eu sempre penso e tento convencer as pessoas disso. Se o mundo não fosse povoado por a grande maioria de pessoas boas, já teria quebrado, já teria acabado. Isso mesmo. É difícil convencer as pessoas hoje em dia, justamente porque propaganda é toda negativa. Todas negativas. Então, a gente você bota meia dúzia de pessoas ruins num ambiente com 1000 pessoas, elas fazem um barulho imenso, né? Então, por isso que dá essa sensação, né? Eu lembrei de uma história, já faz uns 10, 15 anos atrás, uma entrevista com o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E o repórter perguntou para ele, fazendo pergunta sobre por que a polícia não consegue combater as milícias do Rio de Janeiro, a maldade, a crueldade daqueles bandidos no Rio de Janeiro. E aí ele pergunta assim, qual é o contingente que o senhor tem lá, comandante? Por que não aumenta o contingente? Por que isso? Por que aquilo? Tal. Um monte de perguntas. E uma das perguntas perguntou para ele, mas o senhor tem ideia de quanto é a população do Rio de Janeiro que é maldosa, que é má, aquelas pessoas que promovem o mal no Rio de Janeiro? Estou falando do Rio de Janeiro, eu acho que é uma situação à margem do que a gente ouve todo dia, né? E o comandante falou assim, eu vou te dar uma informação importante para você. Você sabe qual é o repórter perguntando, será que é 20%, 30%, 50% da população que promove o mal? E como é que o senhor pega lá 10 milhões de pessoas, você precisa de 5 milhões de soldados para ajudar aqueles 5 milhões que são bons? Quer dizer, ele fez uma analogia de 50% de pessoas ruins. E o comandante falou assim, então, você está enganado. Você sabe qual é o percentual de pessoas? É feito um mapa, nós fazemos um mapeamento da população má, aquela que promove a maldade, a crueldade, que são os bandidos, chamados de bandidos, lá no Rio de Janeiro, é entre 1,5% a 1,8% da população. Só. Este 1,5% a 1,8% da população promove toda essa bagunça nos outros 98% e pouco. Então, aí assim, é que a maldade supera o bem na propagação. Porque um cara, quando ele entra na casa de alguém, ele transforma a vida daquela pessoa, daquela comunidade como um todo, daquela família, dos vizinhos, da vila, da rua. Ele propaga isso de uma forma imensa. E aí, assim, a polícia não consegue ter um contingente para pegar todo mundo. Ela tenta fazer com que esse 1,5% ou 1,8% esteja mais contidos, mas ela não consegue eliminar essa população que transforma o Rio de Janeiro em má, né? Pessoas ruins, pessoas que promovem a maldade, a crueldade. Depois que eu ouvi isso, eu fiquei pensando, mas é verdade, né? Se você pegar uma cidade como São José dos Campos, qual é a quantidade de pessoas que promove a bandidagem em uma cidade como essa? Não é 100 mil pessoas, não é. De 800 mil pessoas que moram aqui, qual é a quantidade de pessoas que promovem o mal? Então, a gente pode comprovar, a partir desse raciocínio, que o mundo é feito de pessoas, está contido dentro da população, a grande massa de pessoas boas. Dentro dessa, eu fiz uma conta rápida aqui,
A população do Rio de Janeiro, que você está dizendo aí 1,8%, você pega uma cidade... Eu tô calculando aqui só a cidade do Rio, mais ou menos uns 7 milhões de habitantes. É por aí, né, Felipe? Isso. Dá para encher um Maracanã de pessoas ruins. Aqui em São José, se a gente usar a mesma proporção, que é mais ou menos a mesma proporção, a gente enche o Martins Pereira. Tá? O restante, ou seja, são essas as pessoas que estão trazendo realmente problemas. E eu vou ser mais incisivo ainda. Uma boa parte dessas pessoas que estão consideradas aí os problemas, eles também são muito influenciados por outros maiores. Então, na verdade, se você tirar aí talvez mais da metade, se você tira esses líderes, você também elimina os outros, né? Então, assim, é uma parcela pequena, mas que faz um barulho muito grande, né? E qual que é a forma de resolver? É educação, é tudo aquilo que a gente sempre busca aí, né? Pode falar, Felipe, você foi citado. E outra coisa também é não acreditar demais nessas notícias que falam só tristeza, né? Uma vez também ouvi uma conta, Custódio, que fizeram, população da Rocinha, tá? Uma favela. A gente pensa que favela só tem malandro, bandido e gente que está ali querendo aproveitar da sociedade. Mas há 1 milhão de pessoas na Rocinha. Se somente 10% fosse bandido, né, as pessoas acham que é muito mais dentro de uma favela. Se 10% seria um exército de 100 mil bandidos. Ninguém conseguiria controlar 100 mil bandidos trabalhando junto, numa cidade inteira. E não é isso aí, é 1%, como você está falando. Deixa eu falar... Pode falar, desculpa, Felipe. Pode terminar. Cara. Não, e outro detalhe também, deixa só eu ajustar. Você citou o Rio porque a estatística foi feita no Rio. Mas sim, o Rio, eu só quero ser justo, ela não é a cidade mais violenta do Brasil. Ela está longe de ser a cidade mais violenta do Brasil. Quando a gente pega em número de homicídios, o Rio de Janeiro ele é menos violento, por exemplo, do que Cuiabá. Ele é menos violento que todas as capitais do Nordeste. Ele é menos violento, por exemplo, já teve épocas até que Curitiba. Tá? Você tem no Rio de Janeiro uma proporção de mais ou menos entre 25 e 26 homicídios por cada 100 mil habitantes. Você pega, por exemplo, uma capital como Cuiabá, esse número passa de 40 mil. Então, por que o Rio ele é tão falado assim? Porque, primeiro, pela importância, né, e a grandeza do Rio de Janeiro. Segundo, porque ela cedia grandes emissoras de televisão, então elas acabam tendo uma publicidade maior. E terceiro, porque isso é algo muito, muito próximo dos bairros nobres. Né? Você tem o bairro nobre muito próximo de um núcleo de favela. Quando você pega São Paulo, por exemplo, a favela ela já está mais... Eu falo favela no sentido... como vocês estão colocando. Comunidade. Tá? Porque o crime não está só na favela, ele está em todos os lugares. Né? Mas, assim, então, quando você pega esses núcleos de pobreza em São Paulo, ele não está junto com os bairros de classe média alta, ele está afastado. Então, quando ele está afastado, o homicídio, lá longe, ele tem menos importância midiática do que o homicídio próximo a bairros nobres. Entendeu? Só para deixar claro, se alguém estiver correndo naquela praça do Aquários e for assassinado, tem um peso. E se esse alguém for, por exemplo, alguma pessoa de boas condições financeiras, mas se uma mesma pessoa estiver correndo lá num bairro de periferia, lá no Campo dos Alemães, e ele for assassinado, já não tem o mesmo peso para a mídia. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes, quando acontece alguma coisa em Copacabana, acontece alguma coisa no Leblon, isso tem uma importância muito grande e a gente fica sabendo. Né? Mas quando acontece lá em Cuiabá, no bairro da periferia, não vira notícia, né? Então, isso também acho que então, mas essa questão, assim, da porcentagem, assim, eu desde criança eu vou lá para Gávea, que é do lado da Rocinha, já da Rocinha, na verdade, quando eu ia muito criança, nem tinha descido, agora já desceu. E assim, o bairro, ele desvalorizou pra caramba. A casa da minha avó é a última da rua, inclusive, e ela ali está tudo desvalorizado, existe uma política de boa vizinhança, blá, 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 enfim.
E ali os empregados, né, as pessoas que trabalham, os trabalhadores, eles são da comunidade. Então, assim, a interação é muito grande ali, tudo ali, né? Eles todo mundo frequenta o mesmo lugar. E eu já fui na Rocinha, tem comércio na Rocinha, cabeleireiro, tem tudo. Mas o que acontece que a gente vê, que eu conversava muito com a moça lá, a cozinheira, a gente conversava bastante lá, que ela praticamente nasceu na Rocinha. E ela fala que, assim, claro, os filhos dela, por exemplo, têm faculdade, se formaram, conseguiram, né, ter emprego, nunca foram para o mundo do crime e tal. Mas a convivência com o crime, com o tráfico, com as ordens, é muito dinâmico, porque ali não tem o Estado não atua ali dentro. Quem atua é o crime. Então, assim, eles podem não ser criminosos, a maioria é pessoa boa, porém, eles vivem sob as ordens do crime, entendeu? Do tráfico. Então, eles têm que obedecer e conviver com aquilo. A regra é assim. Então, assim, quando a gente fala, o Felipe falou que tem a maioria da pessoa, concordo, o mal, graças a Deus, não é a maioria, porém, o mal, ele tem o poderzinho dele ali, porque as pessoas, elas se subjugam aquilo, porque elas vivem ali, elas precisam subjugar aquilo. Então, é a coisa mais profunda. Claro que são pessoas boas, de índole boas, a maioria, mas elas têm que viver conforme a regra que é ditada por alguém que é um chefe, que é o mal, entendeu? Então, assim, é bem limítrofe esse negócio, assim, na minha opinião, entendeu? Do bem e do mal. Sem querer ser polêmico, hoje o Brasil está assim, né? Não, lógico, mas assim... A gente vive é governado por um monte de gente que é bandida. Sim, sim. O bandido maior o imperador está fazendo as leis dele, como o próprio traficante, ele tem as leis lá, e as pessoas se submetem por medo. Mas em qualquer comunidade hoje que você for, funciona dessa forma. Tipo, meu amigo queria abrir um McDonald's dentro da Paraisópolis, teve que pedir autorização para o dono da Paraisópolis, vamos dizer assim. E o cara não autorizou, entendeu? Então, assim, acho que qualquer comunidade hoje, não só Rio de Janeiro, mas se a gente for para Fortaleza, que é um lugar também que tem bastante comunidade, vai ser a mesma coisa, o Estado não está lá dentro. Sim. Eu cresci num estado super violento, ninguém fala do meu estado, que é o Espírito Santo. Sim, eu ia falar super violento. Quando o Carlos estava falando, Vitória, né? Não era a cidade, o lugar mais violento do Brasil, uma época? Cariacica. Mas é Espírito Santo, né? É grande Vitória. Cariacica é grande Vitória, Ellen? É o estado mais violento. Eu estava olhando aqui, o estado mais violento do Brasil hoje é a Bahia. Então, também, eu também, hoje em dia mas o Espírito Santo uns anos atrás é muito violento. E é um estado pequenininho, né? População pequena, e eu nunca fui ao Espírito Santo, mas eu já ouvi dizer que é muito bonito, né? Eu tenho até vontade de conhecer, mas que é bastante violento, né? Então, assim, infelizmente, é uma coisa que a gente vive hoje no Brasil, mas é uma minoria. Né? Se você está na praia, a maioria está ali se divertindo, não está ali para roubar, entendeu? A maioria está ali, mas tem um ou outro que sempre vai tentar. É que o mal, gente, no sentido da palavra, o que não é bom, ele, como vocês falaram, ele aparece mais, né? Porque a harmonia, quando é harmonia, não aparece. O que desarmoniza, claro que vai aparecer mais. Mas é óbvio que existem muito mais pessoas boas no mundo. Né? Eu estava na casa... Pode falar, desculpa, Felipe. Uma vez, falando que uma das pragas da sociedade atual são os canais de TV 24 horas de notícia. Que eles têm que ficar inventando ou massacrando notícia. Aumentando, né? Valorizando. Eu estava na casa da minha sogra lá na Bahia, e eles moram na zona rural, e a TV que pega não é a TV da Bahia, é a TV do Rio, pega a Globo Rio. E aí liga e fica o dia inteiro vendo as coisas do Rio lá, né? Tudo flamenguista, né? Tudo flamenguista. E aí, por exemplo, aí agora estava vendo, o estado mais violento do Brasil é a Bahia.
Mas se você perguntar para ela se ela quer ir ao Rio, ela não quer, porque ela fica vendo a TV do Rio e ali está falando da violência do Rio, não está falando da violência da Bahia. Né? Então, é o que eu estava falando. Então, a gente acaba estereotipando muito, né, as coisas. Então, paulista é trabalhador, carioca não gosta de trabalhar, paranaense, e uma porção de estereótipos, e aquele que não tem oportunidade de sair, conhecer, ele acaba acreditando em todas essas coisas, né? E inclusive na violência. Então, você pega alguns canais de televisão, como o Felipe falou, que ficam o dia inteiro passando violência. Então, se você assiste um programa daquele, você fica com medo de ir na padaria. Você fala, você é louco, né? Então, é importante também a gente entender, né, tudo isso tá muito caótico tudo, sabe? Eu vejo assim pela minha mãe, meus pais, eles são os típicos idosos brasileiros, a maior parte da população, que eles só assistem Rede Globo e Rede Record, Rede Bandeirantes, só que eles têm uma TV de 500 canais, mas eles só assistem aquilo. E aí eles entram numa neura que a minha mãe, por exemplo, ela me liga o tempo inteiro para falar para não deixar meus filhos andarem de Uber de noite, porque ela viu na TV como acontece, né, o que eles fazem, e ela fala, tem muita gente ruim no mundo, minha filha, você levante a hora que for para buscar seu filho, você não deixa ele voltar de Uber. E ela fica assim, uma overdose de coisas que ela me deixa neurótica, que é claro, eu sei que é uma realidade, acontece, mas ela fica o tempo inteiro nisso, porque ela acha que os meus filhos são muito bons, muito bonzinhos, e que eles são ingênuos e que vai acontecer, e que as pessoas vão, que o cara que é mau, que é o motorista, vai perceber que está de noite, que eles estão vindo para cá, acha que eles têm grana, aí vão fazer maldade, toda aquela coisa louca, porque é intoxicada por histórias assim, e é natural, você vai ficar com aquilo na cabeça, né? Eu acho, assim, super péssimo isso, converso muito com eles, mas, né, eles têm o controle, né? Não tem jeito. Então, eles assistem, e é um negócio complicado, viu? Que é uma doença, adoece as pessoas isso, né? Pois é. Vamos lá, Custódio. Quer que compartilhe o último aqui? Vamos lá, vamos ler a conclusão. Alguém? Voluntário? Eu leio. Os termos anjos, arcanjos, demônios, Satanás, espírito imundo e outros desse mesmo gênero se encontram nas escrituras sagradas. Quanto a isso, não restam dúvidas, pois basta ler a Bíblia. Podem ser citadas centenas de passagens onde se encontram esses termos. O que a Sagrada Escritura não traz é quem são estes entes, de que são constituídos, como são, qual sua consistência e procedência. É neste ponto que surgem as especulações teológicas sob formas de explicações e de doutrinas. Muitas religiões cristãs montam suas teorias a respeito e as vendem embutidas na Escritura. E para essas explicações vão à busca de amparo em frases isoladas nos mais diferentes pontos da Bíblia. Por isso dizem que a Bíblia é um todo e que só pode ser lida e interpretada sob a inspiração do Espírito Santo. Assim se montam as doutrinas. Em termos simbólicos, por trás de uma etiqueta vem um pacote recheado de doutrinas. E muitas dessas explicações ou doutrinas em torno dos anjos, demônios, inferno e céu foram assimiladas das culturas pagãs e politeístas com o objetivo de que um sincretismo facilitaria o arrebanhamento religioso das diferentes culturas. A filosofia tem por objetivo investigar essas explicações que foram assimiladas pela nossa cultura cristã ao longo dos séculos. É isso, acho que a própria conclusão deixa claro que cabe a nós não ficarmos lendo simplesmente, acreditando naquilo que lê, sem fazer investigação. Então, cabe à filosofia, nós, né, conhecedores da filosofia básica, que seja, termos a capacidade de fazermos raciocínio lógico a respeito deste assunto e transformar isto em conhecimento para nosso próprio caminhar, nossa própria vida, nossa conduta, né, moral através da nossa vida. O teor desta
dessas histórias, por mais ilusórias que sejam, elas trazem algum tipo de lição para nós. E nós tentamos, né, nessa conversa nossa, trazer algumas lições para a nossa vida de hoje. Não da vida que passou, não para a vida de futuro, mas o que vai acontecer hoje, hoje à noite e amanhã cedo, e a partir de amanhã cedo, hoje à noite e amanhã cedo, ao longo da nossa vida neste planeta e nos próximas reencarnações, certamente viremos de volta aqui e vamos dar continuidade nisto. Que demore bastante a nossa ida e que não demore muito o nosso retorno, né? Que a gente vai e volte logo para cá, porque este lugar aqui, este planeta é maravilhoso, é lindo, é fantástico. Viver é uma coisa boa de estar aqui, né? Então, não vamos odiar a vida, vamos amar a vida. Vamos amar o caminhar e aproveitar este caminhar que é curto, né? Desde o nascer até... outro dia, eu vi um filósofo falando, interessante, ele falou assim, quando nós nascemos, já sabemos que vamos morrer. Por que nascemos? Né? Uma pergunta interessante. Por que nascemos? Se nós já, ao nascer, sabemos que vamos morrer. Aí a resposta é muito óbvia, né? Que na realidade não é o que importa quando você nasce, nem quando você morre. O que importa é o intervalo entre o nascer e o morrer. Este caminhar ao longo da vida é o que vale, é o que você leva, é o que você carrega com você, e não o nascer e o morrer. Isso é inevitável. Legal. É isso aí, pessoal. Obrigado, Custódio. Show de bola. Muito boa aula. Acho que deu para a gente se manter aí bem ligado, boas discussões. Só lembrando que, então, na próxima sexta-feira, a nossa última aula presencial, lá no Anjo Ismael. Depois eu vou mandar a localização para todos vocês. Espero que todos possam estar lá. Vai ser muito bom para a gente se conhecer pessoalmente, aqueles que a gente ainda não se conhece, não conhece, né? E aí eu penso que seria interessante. O que vocês acham de cada um levar um pratinho, a gente fazer lá depois, no final, uns comes e bebes, né? E levar lá um refrigerante, alguma coisa. Um prato e uma bebida? Pode ser, pode ser. Vai ser super legal, viu, Carlos? Eu topo. Legal, também. né? E eu vou levar um 51. Esse caso, isso, leva uma... Bebida sem álcool, né, gente? Umas Brahma, Ai, que pena. E se quiser levar, por exemplo, no caso, se alguém quiser levar, por exemplo, o marido ou levar a esposa também, eu não vejo problema. Acho que pode levar também. Claro. Se alguém tiver curiosidade, o Custódio sempre costuma levar a esposa, aí algumas de vocês aí, a Maria eu já vi. Aí eu vou levar o Felipe. A Ellen também, se você quiser levar também, pode. Ai, meus amores. Beleza, então? Estou indo para outro. Vamos fazer só um encerramentozinho rápido. Quem que faz um encerramentozinho rápido para a gente? Posso fazer? Tá bom, Maria. Vamos lá, então. Vamos agradecer por essa grande oportunidade que tem o curso, né? Agradecer aos mentores do curso, agradecer aos professores, a disponibilidade do Carlos e do Custódio por hoje. Que tenhamos uma ótima noite de sono e que os nossos anjos de guarda acompanhem cada um de nós no nosso sono, e se a gente conseguir ir para o espaço, que a gente também esteja acompanhado do nosso mentor, nosso anjo, nosso guia. Que assim seja, graças a Deus. Se for para o espaço, não esquece de voltar para a semana que vem, para a gente poder fazer a nossa aula. Tá bom? Obrigada, gente. Bom final de semana para todos. Obrigada, até lá. Até a próxima. Deus, obrigado, Custódio. Tchau, o maior é o plano espiritual, eu falei espaço. O espiritual. Tchau. Você vai mais alto, Maria. É verdade, Felipe. Tchau, tchau. Tchau.